Ok, vamos lá então, mais um vídeo aqui desses tutoriais, mostrar minhas sessões, mostrar algumas coisas que eu faço, como que eu fiz e tudo mais. E dessa vez eu peguei este áudio aqui, que saiu no podcast, no feed inclusive, 83 Lutem Numenera. E eu quero mostrar um pouco de como foi a sessão pra vocês aqui, porque tem bastante coisa interessante, bastante coisa legal que dá pra trabalhar em cima. Então, basicamente é o seguinte, primeiro de tudo, né? A princípio ele era para ser um áudio exclusivo do podcast em fevereiro do ano passado. Mas enfim, né? Eu depois decidi jogar no feed e tudo mais. Mas na época eu mandei para quem apoiou nesse mês uma breve descrição aqui do que era a cena mesmo, tipo, o que estava acontecendo, pra pessoa entender o que estava rolando. Então, eu vou tocar aqui uma vez, são 3 minutinhos quase, só que eu fiz uma versão com música e uma versão sem música. Vou colocar a versão com música, vai. E eu vou acompanhando com o texto, inclusive. Só pra situar um pouco aqui, Numenera, então, é tipo um universo de RPG, é um sistema de RPG. E nessa aventura, a gente estava jogando, tinha o Jack, que era um adolescente muito ágil, que passou boa parte da vida dele numa caverna. Tinha o Luke Orr, que era um andarilho, que era um arqueiro. Tinha o Zahid, que era o meu personagem... Não, o Zahid não era eu. Eu era o Said. O Zahid é um ex-soldado que tinha perdido o braço, ele tinha um braço robótico no lugar. O Biru, que era um... Cara, era um bicho bem estranho, na real. O Said, que era eu, que era explorador de masmorras. E o Zed, que era um pesquisador. Aí, muito bem. Eu vou dar um play aqui e eu vou acompanhando mais ou menos o que está acontecendo pelo texto ali, descrevendo o que era a cena. Então, o grupo de aventureiros estava andando por uma caverna. Olha eles andando aí pela caverna. Até que eles encontraram uma porta de uma espécie de vidro opaca e uma interface ao lado dela. A interface. E do lado eles podiam ouvir alguns ruídos mecânicos. São esses que vocês estão ouvindo. Eu deixei mais demorado, que era... Aqui a interface. Que era realmente pra situar um pouco, né? Ter esse ambiente aqui. Enfim. A interface conseguiu tirar a parede e passou pro Zed pra hackear a porta. Aí ele hackeando a porta. Aí aqui abriu a porta. Quando a porta é aberta, a névoa sai de lá de dentro. E depois que a névoa abaixou um pouco, Jack e Lucor entraram furtivamente na sala. Aqui é a sala, né? Tipo, esse aqui é o pós deles abrirem quando a névoa abaixou. E aqui então ele já mudou o ambiente de onde eles estavam antes. Mas vamos lá. Aí aqui são eles entrando furtivamente na sala. Dentro da sala consegue ver alguns canos. O chão, diferente do caso da caverna, de grama. E aparentemente... Aqui, peraí, perdi um pouco. E aparentemente é o lar de pequenos animais que parecem com esquilos. Que daí tem esses... Aí o Lucor atrai um pra identificar melhor a criatura. Parece uma mutação de um esquilo com muita cartilagem. Ele solta a criatura, o bicho sai correndo. E o Jack continua avançando. Quando o Jack chega próximo ao final da sala, uma grande máquina parece estar se ativando. Ela é grande com uma espécie de compartimento na parte de trás e parece ter reagido a eles entrarem na sala. Como eu estou comentando, eu vou na verdade deixar a versão sem música, que dá um pouco menos de caos. Jack agora não certo. Quando se arma com o todos fazia certo a máquina por baixo, fazendo um grande dano nela. Mas ao fazer isso, as duas máquinas se ativam, uma de cada lado. Aí aqui a gente já está na outra parte. O Cora rapidamente dispara uma flecha certeira na máquina. Opa! Dispara uma flecha certeira na máquina. A máquina cai no chão se desligando. Zahid, ao ver do lado de fora o que estava acontecendo, entra correndo, prepara seu braço robótico e dá um grande golpe na máquina, aí ele desligou completamente. Isso aqui foi a outra máquina travando seus sensores no uniforme. Uma série de lâminas que dispara na direção dele.
agora tenta disparar uma flecha para se defender, mas a máquina já estava muito próxima dele e crava a lâmina em seu abdômen. Ele lança no ar, caindo do outro lado da sala. Ele caindo aqui. Jack aproveita essa máquina, pula em cima dela, defender-se e acertar Jack, que aproveita todo o som que a máquina ainda tinha no último ataque. Com toda a sua força, consegue amassar seu metal e jogar a máquina em direção da parede que bate com força, se desligando. Que foi essa... Passando pela hora da batalha, o grupo nota que algumas peças no chão começam a se movimentar e tentar se reconstruir. Zakit carrega o dispositivo magnético, desativando as partes da máquina que estavam no chão. Então tem bastante coisa acontecendo aqui, que vai desde começar aqui a questão de situar o ambiente, de ter só esses sons de caverna, principalmente. Tem um som aqui de... Deixa eu fazer o seguinte. A gente vai estar ouvindo sem o reverb, porque... Peraí, output aqui, pronto. Porque o reverb estava na saída auxiliar que ia para mixagem, então a gente vai ouvir os sons mais secos. O ambiente inicial a gente tem... esse motor mesmo, que foi a intenção, já que a ideia... não é só uma caverna, né? Tipo, a gente tá nesse universo de Numenera, então, tipo, tem coisas tecnológicas, tem coisas naturais que se misturam, era uma caverna, não era só uma caverna. Tinha aqui, esse áudio aqui, inclusive, eu peguei do YouTube, na real, que era 45 minutos de sons de caverna, que eu deixei pra somar, que eu achei legal. E a gente tinha esse aqui, que era mais uma sobrinha, assim, mas é legal esse... Eu gostei bastante desse som. Mas muito bem. Aqui é o grupo andando, né? Passa a galera. Tem bastante até, tipo, eu não colocaria... eu não colocaria todo mundo pensando, puta, tem 6 passos e todos muito bem definidos, porque senão vai ficar só uma cacofonia de passos, né? E às vezes é bom saber essas... por exemplo, você tá fazendo um projeto só de áudio. Você quer colocar que tem, sei lá, 7 pessoas andando uma do lado da outra. Se você colocar 7 barulhos de passo distintos, vai ficar bagunçado, sabe? Os passos, eles não precisam ter todo esse primeiro plano, ter todos os 7 passos. Então, você colocando lá sei lá, tipo, 3 passos diferentes, você já dá uma boa impressão que tem bastante gente andando. Eles não são pra ser o foco, né? Então, vamos lá. Tem aqui mais um ambiente aqui pra baixo, que eu tava na pista de SFX, que eu acho que eu devo ter colocado eles pra depois. Esses sons de drone, eles são muito legais pra realmente dar uma carinha mais suja, mas ainda com essa tensão. Isso aqui são eles ouvindo os barulhos do outro lado da porta antes deles abrirem. Que na descrição quando a gente tava jogando essa mesa, o mestre falou que parecia barulhinho de metal cortando, né? Tipo, tesourinhas. O que eu acabei usando foi realmente tesouras, né? Tá com um pitch bem mais alto. Pra, no contexto, tentar chegar no que eu queria, né, sabe? Esses sons de cortes, assim, tipo, do outro lado, coisas pequenas. Ele foi até a parede, ele vai tirar agora essa tela. Aqui tem uns sons bem legais aqui. Por exemplo, esses HUDs UIs, eles são... Beleza, pegou a tela. Aí ele começou a hackear. Aqui é uma sucessão, né? Vamos considerar essa aqui como edição multipista, gente. Edição multipista nada mais é do que quando você está fazendo em várias camadas diferentes. Como se você estivesse abrindo no Photoshop e tivesse diferentes layers. Então, tipo, é questão de... Eu já falei isso uma vez no Twitter, ou falo às vezes de novo, que é a questão de... Não procura às vezes um som perfeito. Às vezes você precisa de 5 sons
juntos para fazer o som perfeito, o som que você quer. Um som que tenha o peso ideal. Por exemplo, do último vídeo lá, do penúltimo vídeo, aquele do dinossauro, que pra dar o peso do passo eu peguei um som que era um hit, que era um pô, mais grave, e um outro que era um som de pisando em cascalho, que aí ele era pra situar mais ou menos, ok, é uma criatura muito pesada pisando em cascalho. Então, ao invés de procurar um som perfeito com peso de um dinossauro pisando em cascalho, você consegue juntar dois efeitos diferentes para você chegar nesse resultado que você quer. Então, é questão de não procurar um som perfeito, entenda o que o som precisa, o som que você quer fazer, o que iria compor esse som, para você conseguir chegar no resultado final através de mais de um som. Então, beleza. Tava hackeando. Hackeou. Aí aqui é a porta abrindo, então. Você pode notar, eu aproveitei bastante o Pan nessa mixagem em si, porque principalmente esses sonzinhos mais rudes, e às vezes quando você soa muito som também, uma outra coisa que é legal de fazer, por exemplo, se eu deixasse todos os sons exatamente no centro, quando eles estão empilhados um no outro, dependendo do tipo de som, por exemplo, aqui é tranquilo, assim, tipo, você tem só, não é nada, é um som simples, então tudo bem você deixar ele, os dois no centro, mas às vezes quando você vai começar a soar muita coisa, se você não abre eles um pouco, tipo, deixa um som um pouco mais pra esquerda, um som um pouco mais pra direita, você acaba tendo muito som junto, sabe? Tipo, você não escuta, você não tem uma definição legal do que são todos esses sons que você tá colocando. Então, às vezes é legal você pensar em trabalhar um pouco essa questão de, beleza, vou deixar uma parte do som um pouco pra esquerda, uma parte um pouco pra direita, uma parte um pouco no centro. Isso, óbvio, você vai vendo o que atende o que você tem em mente. Isso aqui seria essa névoa saindo. A gente tem aqui a porta abrindo junto, né? Essa porta ficou legal. Vou colocar ela aqui inteira pra vocês. Esse lance da névoa era uma coisa, tipo... É meio ruim, tipo... Som de névoa, tipo, saindo. Você não sabe, essas coisas não faz som. Você parar pra pensar, né? Tipo, então você tem que tentar simular ainda mais no áudio, né? Tipo, algumas coisas que não deveriam ter som. Como que você vai explicar o som disso, né? Isso aí é bacana. Aí no caso aqui eu peguei um vapor. Que dentro do contexto funcionaria. Aí pra fazer a porta em si tem essa soma aqui de algumas portas mais futuristas, né? Como tá até o próprio efeito. E aqui tem realmente um som de garagem mesmo pra dar uma sujeirinha pra esse cenário. E aqui a nossa mudança de ambiente. Aproveitei essa porta abrindo aqui quando tem mais esses sons mais pesados pra mudar aquele som de caverna a princípio. Ela ainda tá aqui porque, né, tipo, você não deixou de... Eles não saíram da caverna, eles só trocaram de sala. Mas mudou aqui, então, o ambiente que você tinha antes. Aí começa numa sala que já tinha um maquinário, né? Tinha mais máquinas, coisas acontecendo. Então, eu coloquei uns barulhinhos mais de motor um pouco mais presente. Ao mesmo tempo que apareceram uns espinhos, né? Isso aqui a princípio isso aqui era um pássaro, se eu não me engano. Que aqui eu já processei os efeitos, eles não tem como pegar eles limpos. Você tem aqui esses esquilos mesmo. Aqui no caso foi quando estão se aproximando. Aí... Aqui tem um bola. Chamando um esquilo. Aqui ele abriu uma sacola. Pegou uma fruta que era pra chamar a atenção dele. Aí o esquilinho vem. Pegou o esquilo na mão. Aí aqui o som já tava realmente mais alto, porque é aquela coisa, ele tá na cara dele. Pegou o esquilo e tava vindo, que era. Aí ele solta o bicho e deixa ele. Enfim.
Aqui na parte do combate é onde realmente começa a ficar bem mais conturbado, por assim dizer. Ele chegou no final da sala, ele viu uma máquina que parece ter reagido a ele terem entrado. E aqui ele partiu pra... Aqui é realmente onde começou a luta. Ele bateu na máquina. Aqui é a pancadaria em si. Então... Ele bateu na máquina, a máquina já, né, tipo... fez esse alarme que era pra chamar as outras máquinas que aparecem depois. Aqui, ó, esse som de cor esticando, porque no meio de toda essa confusão, como que eu colocaria, né, tipo, o arqueiro pegou o arco lá e puxou preparando uma flecha. Nessa não daria pra ser tão sutil assim, porque tinha muita coisa acontecendo, então por isso que virou esse som de cor esticando mesmo, que ficou mais pesado mesmo. Mas dentro do combate, tipo, ajudaria a fazer, tipo, porque depois você tem aqui, pá. Cadê? Aqui. Aqui você tem ele realmente atingindo um alvo, né, só que seria um alvo de madeira. Aí eu somei com esse barulho de impacto de metal. Esses dois aqui, que daí realmente você passa a impressão de que é de novo aquele negócio, tipo, não fica às vezes pensando muito em um som que vai resolver todos os seus problemas, quando na verdade alguns sons podem resolver seus problemas. Então aqui tem essa som da flecha atingindo um alvo de madeira, mas você ter o som dessa flecha atingindo, você ter ele já somado com um barulho de metal, já parece que ela acertou outra coisa, não parece só que ela acertou um alvo de madeira. Aí você coloca essa aqui tem um debris aqui depois, que é essa sola. Que realmente ainda ajuda a passar a sensação de que você atingiu alguma coisa metálica, que daí você soma com mais esses outros dois aqui que são... Pronto, assim, você somou esses efeitos para que você tivesse a cena total. Você tem isoladamente um som de uma flecha atingindo um alvo aparentemente de madeira. Você tem um som de um impacto de metal. Você tem um som de fagulhas elétricas. E tudo isso somado parece que ele acertou numa máquina. Que a máquina se desligou, né? E caiu. De novo, aqui, por exemplo, como que foi para fazer uma máquina cair? Não foi um efeito de grande máquina de metal caindo, mas foi a soma de tudo isso. E o que são cada um desses sons? Aqui você tem só a sobra do robô, meio que você imagina as peças dele caindo, quebrando. Você tem isso aqui que é uma pisada mais forte, que é para dar um peso. Você tem um que é um pouco, que é o mais metálico mesmo, mas ele não tem o mesmo peso que isso aqui. Mas os dois somados você já começa a ter a impressão de, ok, uma máquina grande caiu. E esse daqui que era para somar mais, pra você ter um peso metálico diferente, né? Aí, muito bem. Esse soco ficou legal. Aí, na historinha, na historinha não, no RPG, o Zahid, ele viu a luta acontecendo, ele saiu correndo do lado de fora. Ele tem um braço mecânico, né? Um braço biônico. E aí esse soco ele foi bem pesado, na verdade é uma soma de bastante efeito, mas só o som por si carregando, ele tem então muita coisa interessante. Você tem isso aqui. Com isso aqui que seria mais, você pensa tipo uma articulação do braço mecânico. Aí você tem esse whoosh, que isso aqui é pra simbolizar o que seria o, né? Aquelas coisas meio filme de Kung Fu, né? Aí você tem mais esses dois aqui embaixo. Vamos dar play.
mais articulação. Esse aqui é um som um pouco mais cômico, mas ele tinha um peso interessante. Aí eu... Todos os sons que compuseram o soco em si, tipo, o soco, o impacto e o resultado do soco, né? Que é a máquina sendo atingida, porque... acho que, se não me engano, foi um crítico na aventura, então destruiu na hora. Foi um baita de um soco, né? Alguns sons podem parecer distorcidos aqui, realmente, nisso tudo, porque a gente tá ouvindo sem o reverb, tá ouvindo sem o compressor, sem curva de volume, etc, etc. Mas, no geral, isso tudo, então, compôs... Aí aqui foi a máquina preparando umas lâminas. Esse aí foi um pouco mais complicado, porque não ia ser nada que ia durar tanto tempo assim. Então, o que rolou foi essa ação de rotação mesmo, desse mecanismo, essas partes da robótica. Daí ele dispara isso na direção dele, ele tenta tirar uma flechada, mas dessa vez não acerta nada. Toma esse golpe, cai no chão. Aí aqui esqueci o nome dele, não era o Lucor. O Lucor foi o que acertou, mas enfim. Ele pulou na máquina. Você tem um barulho ninja jump, olha que incrível. Mas no meio disso, às vezes você nem sente tanto assim que pode ser um som mais cartunesco. Então, pulou, caiu na máquina. A máquina reagir procurando ele, então você tem mais essa questão dele se mexendo. Isso aqui, esse som de metal rangendo. Nisso tudo, e depois ele dá um soco na máquina, que é mais... Aqui as pecinhas se mexendo, tentando se construir. Aí esse aqui foi o pulso eletromagnético, de novo, o braço mecânico em atuação. E as peças morrem. E essa foi a versão, então, com 12 efeitos, né? Uma passada rápida aqui. Aí com a música em si mesmo, ela foi só pra dar um clima já um pouco mais interessante. Vamos ouvir a mixagem já desse trecho com a música. Você tem esse riser aqui, que é essa crescente, que é... Ok, tá se preparando pro combate. A música realmente ajuda a deixar essa coisa mais épica mesmo, né? Dar uma outra cor pra cena. E basicamente é isso, pessoal. Tô aqui faz 25 minutos quase falando. Então, por hoje vou deixar por aqui. Consegui passar bastante coisa aqui dessa sessão que deu um certo trabalho, ainda mais essa questão de juntar bastante efeito. Essa questão de fazer os sons das máquinas, dos robôs, né? Tipo, apanhando, braço mecânico, impacto em metal, peças caindo e tudo mais. E assim aconteceu então essa cena que foi o episódio 83 lá no feed, Luta em Numenera. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
parar gravação.